professora e doutora Alexandre Mustafa, assistente social e docente da Universidade Federal de Pernambuco, criadora e coordenadora do GEP, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Ética desde 2000, coordena o intercâmbio entre o Serviço Social Brasileiro e Italiano, autora e organizadora de vários livros, e pesquisa sobre a gerontologia social e a ética. A palavra agora é toda dela. Obrigada, Lucila. Obrigada à mesa que me antecedeu, a Priscila que coordenou. Eu quero dizer, antes de começar, que esse evento vem sendo preparado desde o início do ano e que teve várias fases. A gente pensava em fazer um evento internacional, trazer pessoas de outros lugares do mundo para compartilhar conosco a sua experiência de vida e a sua experiência com a gerontologia social. Mas a gente não conseguiu o apoio esperado através de editais e projetos que a gente tentou, e aí a gente adiou o evento, mas eu acho que foi muito bom, porque a gente conseguiu uma equipe maravilhosa para preparar esse evento. Foram reuniões presenciais, reuniões online, reuniões semanais que fizeram com que esse evento acontecesse. Então eu quero registrar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas da Comissão de Envelhecimento, do CRES, do GEP, do CDC, pessoas, alunos, pessoas profissionais de serviço social que participaram ativamente desta organização e que finalmente a gente conseguiu realizar este evento que está sendo tão maravilhoso. E dizer que a minha fala não vai ser longa, ela pretende suscitar alguns aspectos novos para contribuir com a nossa reflexão e que logo em seguida a gente vai trabalhar também as demandas, as bandeiras de luta, porque emergiu desse encontro a necessidade de se criar um movimento de defesa da pessoa idosa, um movimento intergeracional, ou seja, jovens, adultos, idosos são convidados a participarem desse movimento. Então a gente vai aqui discutir algumas bandeiras de luta. Mas antes de chegarmos a esse ponto do levantamento que já foi iniciado com várias falas aqui das bandeiras de luta, eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre o neoliberalismo e a antieticidade do neoliberalismo com relação especialmente à pessoa idosa. Então vocês veem aqui uma pessoa idosa e eu trago reflexões éticas sobre o etarismo no neoliberalismo. Antes de falar de neoliberalismo, eu gostaria de ressaltar que a questão do envelhecimento populacional é uma questão que está sendo discutida no mundo inteiro. E eu queria viajar um pouquinho com vocês através do mundo, para a gente perceber que não só o envelhecimento populacional é uma realidade em todo o mundo, mas que o neoliberalismo é uma realidade em todo o mundo, nos países ricos e nos países pobres. Não é uma realidade particular, nós não temos o privilégio, entre aspas, de lidar, de se confrontar com o neoliberalismo, porque é fruto de uma organização internacional, de uma força internacional que divide os países entre ricos e pobres e que diminui
as políticas sociais, os recursos sociais, todos os custos com as políticas sociais, diminui recursos para o social, privilegiando a camada mais rica, que é a camada que está hoje representada por essa direita, por essa extrema-direita, que não é uma extrema-direita apenas no Brasil, mas é parte de um movimento internacional que se chama direita internacional. Então, para a gente ter uma ideia de que esse envelhecimento está no mundo, eu vou apresentar aqui um mapa, um gráfico que mostra como se dá a pirâmide etária em alguns países do mundo. Vai ser rapidinho, porque a gente não tem muito tempo. Mas só para a gente visualizar o movimento que está acontecendo no mundo em relação ao envelhecimento populacional, seja nos países ricos, seja nos países pobres, e como se encontra o Brasil. Pela manhã, quem estava aqui presente viu que Cacilda apresentou a pirâmide etária, a pirâmide demográfica do Recife. E nós podemos visualizar que 17% da população recifense é uma população que está numa faixa etária considerada de pessoas idosas. É um percentual bastante alto. Em 2022, foi feito também um levantamento em relação ao Brasil, ao país como um todo. E nós tivemos um dado de que 13% da população brasileira hoje já está se aproximando dos 14%, está na faixa etária considerada pessoa idosa. Então, rapidamente a gente vai ver essa pirâmide. Clica no. Que países vocês gostariam de ver, antes de ver o Brasil, a pirâmide etária? A África. Vamos ver. Vejam a pirâmide da África. É diferente daquela que Cacilda apresentou de Recife? Totalmente diferente, não é? Aqui, as pessoas quase não chegam a 80 anos. Por que isso acontece na África? Porque a África é o país mais explorado, não só no tempo da escravidão, mas na atualidade. A África foi dividida em colônias e os países europeus disputaram a colonização dos países africanos. E hoje existem guerras, conflitos armados dentro da África, no Congo, na Nigéria, no Sudão, em vários países da África. E esses países são explorados nas suas riquezas minerais. As riquezas são profundamente preciosas para o capitalismo. O nosso celular, por exemplo, é feito de um metal que se chama coltan. Coltan se encontra no Congo. E para se explorar esse coltan, para se ter acesso a esse coltan, se mantém a população pauperizada e crianças participam da mineração do coltan. Então, pessoas fogem da África, os jovens fogem da África para ir para a Europa em busca de uma situação de vida melhor. A população adulta e jovem
essa população aqui envelhece fora da África ou morre nas guerras. Por isso não se tem pessoas envelhecidas na África. E nós precisamos discutir o racismo não apenas aqui no Brasil, porque as origens do racismo estão na África. E a solidariedade nossa é com o continente africano. Não vamos esquecer que nós somos filhos da África. Então é preciso ter uma visão para além mais. Não apenas uma visão eugenística voltada só para a nossa realidade. Porque nós somos discriminados aqui e eles estão morrendo porque está sendo explorado coltan lá na África e porque está havendo guerras na África e porque existe violência contra as mulheres na África. No Congo, as mulheres são estupradas como arma de guerra. Ao invés de se usar a metralhadora, se usa o estupro para convencer os homens a desistirem da luta. Então, isso é sofrimento, isso é conhecimento que a gente precisa passar dentro da universidade, porque nós somos parte de uma humanidade, nós somos membros de um mundo que tem países que sofrem mais que nós, e nós, se olharmos apenas para nós mesmos, seremos tão egoístas quanto aqueles que um dia escravizaram os africanos. Sejamos solidários com a África. Então, por isso, a pirâmide aqui mostra 72% taxa de natalidade e apenas 0,1% dessa população chega aos 80 anos. Então, outro país que vocês queiram ver rapidamente, só para a gente ter uma ideia. Ainda na África, a gente pode ver Angola. Angola. Aumentou aqui a concentração de crianças e a diminuição da população envelhecida. Então, jovens, vocês veem aqui que na juventude também 2,7% e aqui 75 anos. A situação ainda é pior em Angola. E eles foram colonizados pelos portugueses e falam a mesma língua que nós. Não é? Serra Leoa deve ser pior ainda, não? Serra Leoa. Pela a situação melhora um pouquinho em Serra Leoa. Não é? Está melhor do que Angola. Então a gente teria que estudar as particularidades desses países. Na África. Agora vamos ver um pouco a Europa, né? Vamos ver a Itália. A Itália tem uma tradição de população envelhecida muito grande. E há um problema na Itália. Apesar de existirem muitas pessoas idosas, as famílias, elas assumem seus idosos, mas há muitas pessoas que moram sozinhas. Por isso que durante a pandemia houve aquela crise na cidade de Bérgamo, porque as pessoas idosas, elas têm suas famílias, mas elas moram sozinhas. E há uma ausência do Estado também, seja na institucionalização, seja no acompanhamento das pessoas idosas. E uma coisa que a gente identifica como uma demanda para exatamente as pessoas idosas aqui no Brasil e principalmente na Europa é a questão do abandono. A gente percebe que as pessoas idosas precisam não só de cuidadores. A gente estava conversando lá fora a importância da companhia, da conversa,
do diálogo com a pessoa idosa. Não é só o cuidado no sentido de cuidar mas de fazer companhia, de ser alguém junto com, de conversar, de trocar ideias sobre política, sobre temas interessantes, sobre temas da atualidade, sobre direitos da pessoa idosa, sobre as necessidades da pessoa idosa. Então, a questão do abandono é algo que se verifica aqui em países como a Itália, da Europa, nos países ocidentais. Eles são ricos, mas existe a questão do abandono e a ausência do Estado, porque lá também, principalmente na Itália, existe a força da direita que nega os direitos da pessoa idosa e faz com que haja menos políticas públicas e sociais para atendimento das pessoas idosas. Né? Então, vamos ver agora, aqui a gente vê a concentração, né, quase que se invertendo a pirâmide da taxa de natalidade, é baixíssima. Né? Vamos ver Portugal, que é um país que nós... nos explorou. Portugal também. Já é Portugal? Aqui é Portugal. Quase igual à Itália. Quase igual à Itália. Né? Então, a gente vê que essa discussão do envelhecimento e da gerontologia social está na atualidade como um tema gritante. É necessário se discutir o envelhecimento, inclusive na África, porque as pessoas não envelhecem na África, ou seja, não vivem plenamente o seu direito humano de chegar à velhice. Né? Então, Brasil, vamos ver agora no Brasil. Aqui vocês veem também que nós estamos acompanhando o ritmo dos países ocidentais mais ricos. A nossa taxa de natalidade é de apenas 32%, 3,2%. Aqui nós temos 0,2%, chegando aos 94 anos. Então, há uma expectativa de vida que leva a pensar que os brasileiros vão alcançar os 94 anos. Então, a tendência é de que essa pirâmide aqui se fortaleça mais, enlargueça mais, cresça a população idosa em detrimento da taxa de natalidade. Então, isso só para a gente ter a ideia de um panorama que nós estamos discutindo um tema que é mundial, é uma preocupação mundial, mas é uma preocupação nossa, que somos da classe trabalhadora, mas é uma preocupação também para quem criou o neoliberalismo, porque o neoliberalismo não nasceu de paraquedas. O neoliberalismo foi gerado por intelectuais de direita que queriam defender os interesses da elite de todos os países. Vocês já ouviram falar em Hayek? Alguém aqui já ouviu falar em Hayek? Hayek, em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, Hayek organizou um encontro na Sociedade Montpellier, na Áustria, reunindo 400 intelectuais, jornalistas, economistas, filósofos, sociólogos, para discutir estratégias de defender a liberdade individual em detrimento da justiça social. Isso a gente entende que estávamos no meio da Guerra Fria, na guerra em que
os comunistas eram vistos como adversários mortais dos capitalistas. Então, para fortalecer o capitalismo, a ideologia liberal, os neoliberais se organizaram, fizeram um encontro em Montpellier para fazer uma organização que se chamou Sociedade Montpellier. E essa sociedade produzia textos argumentando que era mais importante a liberdade individual do que a justiça social. Só que essa liberdade individual não é a liberdade como nós entendemos, mas a liberdade da livre iniciativa de mercado. Ou seja, ter a liberdade de produzir o quanto quiser, como quiser e de explorar o quanto quiser. Só que quando se fala nessa liberdade de mercado para o senso comum, se chama de liberdade individual. Então as pessoas dizem, eu não quero perder minha liberdade individual. Então eu sou a favor do neoliberalismo. Eu sou a favor dessa corrente de direita, porque eu não quero perder o meu celular, eu não quero perder a minha televisão, porque tudo isso vai ser tomado de mim e eu vou perder a minha liberdade de ir e vir. Quando na realidade, na sociedade comunista, se vive um exercício de o Estado planeja a economia, mas não controla as pessoas. Isso é diferente. Então nós queremos liberdade sim, mas liberdade com justiça social, liberdade com igualdade. Então, continuando, o que aconteceu com Hayek? Hayek ficou famoso na Europa, principalmente entre as pessoas mais ricas. E ele foi convidado a ir para os Estados Unidos. E lá ele se uniu a um outro intelectual neoliberal chamado Milton Friedman. E juntos criaram a Escola de Chicago. Já ouviram falar na Escola de Chicago? Que era exatamente para preparar jovens economistas para planejarem as políticas públicas nos diversos estados do mundo, principalmente em países subordinados aos Estados Unidos. Aqui nós temos a experiência do Chile, que estava num governo de experiência socialista como o de Allende e que foi corrompido pelo neoliberalismo por Pinochet, que junto com aqueles que se formaram na Escola de Chicago, resolveram criar a ditadura em 1973 no Chile. E esses economistas planejaram toda a economia do Chile de forma a favorecer cada vez mais os privilegiados, os já privilegiados, contra aqueles que queriam uma sociedade justa e igualitária. E eles chamaram isso de liberdade. Enquanto se matava mais de 10 milhões de pessoas no Chile, Hayek foi ao Chile, deu uma entrevista e disse: eu não vejo país onde haja mais liberdade do que o Chile. Na verdade, ele estava falando da liberdade, da livre iniciativa, do livre lucro, em detrimento da liberdade de expressão, da liberdade civil, da liberdade política, do direito humano de não ser perseguido e do direito de viver com dignidade, com igualdade, com justiça social. Então, nós tivemos no governo de Jair Bolsonaro um ex-Chicago Boy, eram chamados assim os alunos da escola de Chicago, Chicago Boys. E o economista
que participou do governo Bolsonaro, ele foi membro da Escola de Chicago. Então é para a gente perceber que esse neoliberalismo foi pensado em laboratório. Não é algo que acontece por acaso. É pensado teoricamente. E essas fake news são pensadas teoricamente em laboratório. São produzidas em laboratório. E são livros e livros que são escritos para difundir a ideologia do neoliberalismo. Por exemplo, Hayek escreveu O Caminho da Servidão. Com esse livro, O Caminho da Servidão, ele queria comparar a União Soviética ao totalitarismo de Hitler. Ou seja, o comunismo sendo igual a totalitarismo. Hitler fez o Holocausto. O comunismo criou uma política de igualdade, de centralização do planejamento de Estado e uma justiça social. Mas, como era um planejamento centralizado pelo Estado, eles chamaram isso de autoritarismo. E Hayek comparou o caminho da servidão seria o caminho para o comunismo. Servir ao totalitarismo, ao controle do Estado. Por isso eles têm tanto medo das coisas públicas. Quando a gente luta contra a privatização, eles se entram em pânico, porque eles têm medo que o Estado assuma, na verdade, a administração da coisa pública, como deve ser. Então, só para perceber que Hayek foi tão importante na construção do neoliberalismo que ele chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Economia. E dentre aqueles que receberam o Prêmio Nobel, também da Escola de Chicago, está Milton Friedman, que era amigo de Hayek. E, ao mesmo tempo, essas pessoas, além de ganharem prêmios Nobel, tiveram a difusão do seu pensamento em livros como O Caminho da Servidão e tiveram o apoio de jornalistas que difundiram suas ideias no meio da população. Então, não esqueçamos, a escola de Montpellier, a Sociedade Montpellier, teve inicialmente 400 membros e as maiores empresas do mundo financiaram o pagamento de Hayek como professor da Universidade de Chicago. Então não é apenas uma atenção, apenas uma vontade em ajudar o capitalismo. É um financiamento desses intelectuais que produz a adesão ao neoliberalismo e ao capitalismo. Então, se a gente não tiver a ética como intelectual, a gente também pode ser corrompido. Se alguém nos apresentar uma oferta muito grande, se nós formos muito inteligentes para defender a proposta do capital. É por isso que eu falei de ética e o neoliberalismo, a anti-eticidade do neoliberalismo. Então, só para fechar, eu vou colocar aqui, tem as aquarelas de Lúcio, que vocês viram ali, estão expostas aqui, 13% da população de idosos em 2021. São mais aquarelas, e ele está fazendo mais desenhos, viu, gente? Sobre pessoas idosas. Marca a exposição logo. Tá exposto ali, ó. Tá. Mas podemos fazer uma exposição só com uma aquarela. Então, o que nos trouxe a pandemia, todo mundo já sabe, mas fruto do neoliberalismo.
Né? Então é importante que a gente perceba a diferença entre um governo progressista e um governo neoliberal por adesão ideológica. Temer e Bolsonaro foram governos totalmente a favor do neoliberalismo. Eles se diferenciam dos governos progressistas anteriores e posteriores por uma questão não só ideológica, mas também científica. A gente pode perceber a diferença. Não é à toa que existe essa agenda que eles fizeram para assassinar o presidente Lula, o vice e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é à toa o 8 de dezembro, não é à toa porque eles querem regressar para o período da ditadura a todo custo e querem reprimir os direitos sociais. Por isso essa agenda contra o BPC. Por isso todos os movimentos contra a classe trabalhadora. Porque eles sabem que se falarem a verdade, as pessoas vão perceber que o neoliberalismo não é algo que se deseja, mas eles camuflam essa verdade com falsos moralismos pregados através da religião. Usam a religião como arma, como escudo, para passar a mensagem de que as pessoas de esquerda são imorais, quando na verdade a imoralidade está em você possuir uma riqueza imensa diante de pessoas que mal têm o que comer, o que não têm o que comer. Isso é antiético. Né? Então é preciso a gente distinguir e saber por que na pandemia 79% das mortes foram de idosos. Em novembro de 2020, em maio de 2021, 57% das mortes foram de idosos. E essa redução aqui se deve à vacinação. Quando começou a vacina, começou-se a reduzir o número de mortes. Aqui, mais uma vez, a gente vê a concentração de mortes a partir daqui nas pessoas idosas. Por isso, o SUS foi desfinanciado. A gente vai perceber na política de saúde que, ao invés de receber mais recursos durante a pandemia, a política de saúde recebeu menos recursos. E quem ganhou com essa redução dos recursos em saúde? Alguém ganhou, porque muita gente saiu muito bem da pandemia. Foram destinados mais de R$1 trilhão para as pessoas mais ricas desse país. E aqui a gente vê os idosos que são considerados inúteis pelo capital, pessoas inválidas, sem direito a nenhum respeito, são eles que foram vítimas da pandemia. Aqui acima de 80 anos, aqui acima de 60 anos, aí a gente vê. E aqui reduzindo a faixa para quando se deu a difusão da vacina. Então, o que se vê no neoliberalismo e na pandemia? Crescimento vertiginoso da pobreza versus aumento desenfreado da riqueza dos mais ricos. Então, 12,8% ganham menos de R$246. Né? Então, não é à toa que o Auxílio Brasil foi extraído a golpes de ferro, porque o presidente da República não queria que se aprovasse um recurso de R$600, mas apenas de R$200.
enquanto que o capital financeiro teve recursos trilionários em detrimento da maioria da população. Então a gente percebe bem a diferença. O que é um governo de direita, o que é um governo progressista. Não é? Então isso aqui, neoliberalismo significa redução dos recursos com políticas públicas, crescimento da direita em nível nacional e internacional, porque esta onda de ajuste fiscal, e por conta do ajuste fiscal que não chega a ser o pagamento da dívida externa, ela se dá no mundo inteiro. Corte com verbas no social, corte das políticas sociais, se dá na Itália. Eu estive recentemente lá. Então, o que é que a gente verificava? As assistentes sociais desesperadas com cortes de verba nas políticas públicas, sendo apenas dispensado para elas, designado para elas, projetos sociais. Cada uma tinha que fazer vários projetos para um público selecionado. As políticas sociais estavam sem financiamento. Então, os projetos são para esse público fim, esse público-alvo. E as assistentes sociais fazendo projetos para ver se conseguia mais recursos. Mas esse corte de verba é no mundo inteiro, no mundo capitalista inteiro. Então, para a gente se articular verdadeiramente contra o capital, a gente precisa se internacionalizar, se articular com países africanos, com os europeus também, porque os pobres da África estão indo para a Europa. E há políticas para migrantes, há projetos para migrantes. Então a gente precisa se articular com as assistentes sociais que estão fazendo esses projetos, conhecer a realidade dos migrantes, sair um pouco da América Latina. Vamos olhar para o mundo também. O mundo é a nossa casa. E vamos dialogar com pessoas que estão em outros países para conhecer a força da direita, porque a direita se articula em nível mundial. O que Bolsonaro faz aqui, Trump fez ou faz nos Estados Unidos. Eles são orgânicos. E nós? Como nós nos articulamos? Como podemos nos defender em situações de ameaça? Eles sabem como se articular. E nós? Então a pergunta fica aí. Combate irracional, falacioso e fanático ao comunismo, avanço do conservadorismo, avanço do pós-modernismo, combate à ciência, avanço da ideologia da alienação, avanço da religião protestante e fanatismo religioso para alienar as massas. Então, vamos passar para a gente finalizar, não é? Está passando. Então, eu acho que a mensagem principal foi passada. O descarte da pessoa idosa está na pauta do neoliberalismo como prioridade, porque não interessa investir no ser humano, não interessa investir na vida, interessa investir no lucro. Os olhos brilham por lucro, por dinheiro. Então, isso está no mundo inteiro. E a gente precisa criar um movimento que se articule internacionalmente, que discuta com assistentes sociais do mundo inteiro, porque a defesa dos direitos humanos por parte das assistentes sociais é uma prerrogativa no mundo inteiro. Nós fizemos uma pesquisa sobre a pandemia, no período da pandemia, com 5 países: Brasil, Argentina, Espanha, Itália e Suécia.
E todas as assistentes sociais demonstraram nas suas entrevistas um compromisso ético com a defesa da vida das pessoas, principalmente idosas, das famílias, um compromisso ético. Aquilo que Salvador colocou aqui do CDC, com a experiência do laboratório LPI, foi feito em vários países coisas semelhantes. Nós temos um livro agora e retrata exatamente na capa o que as assistentes sociais faziam nos outros países. Por exemplo, pessoas que estavam com depressão por causa do lockdown, do isolamento social. Elas chamavam as pessoas para uma praça, todas de máscara, com distanciamento social, e faziam reuniões para que essas pessoas socializassem as suas preocupações e para que elas pudessem não entrar em pânico, não entrar em depressão. E esse compromisso nas instituições, nas famílias, nos hospitais, em todos os lugares, foi ressaltado como compromisso ético da assistência social em tempos de pandemia, em tempos de calamidade pública. E há essa tomada de consciência de que a nossa profissão é a profissão que se caracteriza essencialmente pela busca da justiça social e pela defesa intransigente dos direitos humanos. Então é nesse aspecto que nós podemos nos unir internacionalmente e levantar uma luta concreta, articulada contra o neoliberalismo e contra o capitalismo que está no mundo inteiro. Não vamos só nós resolvermos a luta contra o capitalismo. É preciso nos unirmos mundialmente. Termos essa articulação colocada bem consciente de que nós temos a África, temos a Europa, temos os Estados Unidos, temos a América Latina. Nós não estamos isolados. Nós somos parte de uma humanidade. E onde estiverem pessoas sofrendo, não vivenciando seus direitos, não usufruindo do atendimento de suas necessidades, precisa de uma assistência. E somos nós que temos esse sentimento comum. Então vamos nos fortalecer coletivamente. E agora, para finalizar, eu gostaria que a gente lembrasse quais são as nossas bandeiras de luta que a gente tira desse encontro para a gente encaminhar no movimento que a gente está criando, movimento de defesa da pessoa idosa, MDPI, intergeracional, que vai ter sua primeira reunião na avaliação desse encontro, na próxima terça-feira, às 20 horas, com todas as pessoas que assinaram aquele papel e que deram seus dados, para a gente começar a se articular na defesa concreta da pessoa idosa contra as propostas neoliberais, contra o capitalismo selvagem. Muito obrigada.